Creio que há um mercado mundial para 5 computadores. Foi com essa frase que o presidente da IBM, Thomas Watson, em 1943, perdeu seu cargo de profeta bem-sucedido para os garotos do Vale do Silício. E aí esse é um dos livros que eu gosto muito, que fala sobre letramento digital. Claro que hoje a gente tem algumas legislações que falam da importância da educação midiática, mas eu acredito que quem está aqui são pais que entenderam que eles precisam se formar para que consigam proteger os seus filhos. Uma das coisas que eles falam já no primeiro capítulo é que o grande desafio das escolas, dos educadores e da sociedade civil é a exclusão digital e o analfabetismo digital. Porque justamente uma das coisas que falaram é que assim, não há razão para qualquer indivíduo ter um computador em casa. E nós sabemos hoje que o maior acesso da população brasileira já é através de dispositivos móveis, que são os celulares, que muitos deles têm a potência tão quanto a de computadores. Então, assim, nós temos praticamente computadores nas nossas mãos. E nós estamos fazendo isso com as crianças, quando nós damos celulares e tablets nas mãos delas. Então, assim, junto a isso, então nós temos tecnologias muito potentes nas mãos de pessoas que não foram educadas nem preparadas para usar essas tecnologias. Nós temos, então, o que nós chamamos de compliance, que é quando, assim, eles entendem que deu muito errado. Eu tenho até um post aqui que eu acho que é uma placa de trânsito, que é, eles entendem que deu, a partir de muitos erros, eles começam a regulamentar as coisas. Para quê? Para que dê um pouco menos errado. Então, nós estamos em 2026. Desde 2016, nós temos o Marco Civil de Internet no Brasil, e é um dos posts fixados aqui no meu perfil que fala sobre o artigo 29, que diz que o usuário, os pais, vão ter livre opção de escolha na utilização de programa, de computador ou terminal, e aí por terminal eles consideram qualquer dispositivo. Então, assim, é uma televisão, é um terminal. É um tablet, é um terminal. É um celular, é outro terminal. É o computador do seu filho, é outro terminal. É um notebook, é outro terminal. Enfim, vai ser a geladeira da sua casa, que tem um tablet lá conectado, é outro terminal. É a Alexa da sua casa, é outro terminal. Então, assim, onde você quiser proteger o seu filho de... Então, assim, você ter livre opção de escolha para exercício de controle parental, de conteúdo entendido por você, como próprio, desde que respeitando os princípios dessa lei e da Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E tem uma questão que é o parágrafo único que fala que cabe ao poder público, conjunto com os provedores de conexão e as aplicações de internet e a sociedade civil, promover a educação e fornecer informações sobre o uso dos programas de computadores previstos, então, aqui, bem como as definições de boas práticas para a inclusão digital de crianças e adolescentes. Eu acabei comprando o livro aqui, e aí tem uma questão que é o seguinte, porque eu não sou do direito, eu sou da tecnologia, e aí, quando eu fui ler isso, porque quem é de tecnologia acaba lendo a documentação. E a pessoa que escreveu esse livro e comentou, né, os artigos, acabou comentando que, assim, a ideia é louvável, mas pouco eficaz, desde 2016. E aí ela lista os motivos. A ideia é louvável porque, primeiro, os pais têm esse direito, então, né, de proteger seus filhos. E segundo, porque as crianças e os adolescentes se utilizam desses dispositivos, o que dificulta o rastreamento por seus pais serem mais leigos e despreparados. O terceiro motivo que ela listou porque que é pouco eficaz é porque, melhor do que pensar em programas de computadores para controle parental, há que se difundir a educação digital e direitos humanos no Brasil, tanto para adultos quanto para crianças, pois há uma completa falta de orientação para crianças e adolescentes sobre a importância de seus direitos e garantias individuais. E aí outra coisa que ela acabou comentando aqui é que existe essa situação imposta pelo Marco Civil, mais uma vez colocou os usuários em posição de hipossuficiência máxima, porque somou o desconhecimento tecnológico e uma inequidade jurídica, tornando todo mundo vítima do medo e da total falta de controle e conhecimento sobre o que usar para proteger os seus filhos. Eu sei que eu demorei muito para começar esse vídeo, mas precisei dessa introdução para fazer então um vídeo sobre o que é controle parental. E eu recebi essa pergunta dessa mãe falando assim, beleza, qual que você recomenda? E geralmente, sempre que é uma coisa que no novo guia de controle parental, eu criei caminhos. E vocês vão ver nas aulas por que existem esses caminhos. Mas eu decidi explicar aqui para vocês também o que determina esses caminhos. Porque é importante vocês entenderem que não sou eu que vou recomendar para vocês o que vocês devem seguir, mas o dispositivo de vocês. O que vocês têm na mão de vocês. Primeiro que eu acabo não recomendando vírus
E segundo, que eu sou perfeitamente capaz de explicar para vocês e deixar vocês também capazes de escolher e dar autonomia para vocês qual que é o melhor caminho de você. Então, assim, com muito cuidado, eu vou tentar deixar esse vídeo o mais didático possível. Primeiro que assim, controle parental não é o nome de uma ferramenta. Ela é, então, uma ação que vocês podem exercer, então, essa atitude de configurar as ferramentas, de aplicar os filtros, de forma que vocês consigam, então, proteger o filho de vocês na internet, coisa que eles não deveriam ver, bem como que eles não façam coisas que eles não deveriam fazer. Vou dar um exemplo para vocês. Recentemente saiu a atualização, então, no YouTube das crianças, que as crianças, elas não podem comentar no YouTube, não só no Kids, mas agora elas não podem comentar também no YouTube normal com o perfil delas de adolescentes. Então, dependendo ali da faixa etária, elas podem até ler os comentários, mas elas não podem comentar enquanto menores de idade. Por que que isso é importante? Porque quando você faz o e-mail do filho de vocês, uma das coisas que o Google avisa vocês é que vocês são responsáveis pelo que o filho de vocês fazem naquela conta de e-mail civil e criminalmente. Então, assim, enquanto pais irresponsáveis, vocês são responsáveis pelos filhos de vocês na rua, mas vocês também são responsáveis pelos filhos de vocês na internet. Isso quer dizer que, onde o seu filho estiver usando aquele e-mail que você criou para ele no Gmail, o Google é capaz de identificar e achar você. Que quando a gente está fazendo o e-mail da criança associado ao e-mail dos pais, ele pede o cartão de crédito do responsável. E, de novo, não tem como não te achar tendo o seu cartão de crédito. E também é a mesma coisa quando a gente faz o e-mail do seu filho quando a gente está fazendo a conta dele na Apple. Ele também pede seu cartão de crédito. E é a mesma coisa quando a gente está fazendo o e-mail da criança pelo Outlook da Microsoft. Ele também pede o seu cartão de crédito. Então, assim, cada vez mais eles forçam os pais a se responsabilizarem. Quando eu fui fazer o controle dos pais no Roblox, eles pediram o meu rosto, mas eles também pediram a minha identidade. Eles me forçaram a mandar a minha identidade, senão não tinha o controle dos pais. Então, assim, você quer proteger o seu filho? Então proteja. Porque se ele fizer bosta, nós vamos achar você. Esse é o recado daqui pra frente. Beleza, entendemos até aqui o que é controle dos pais. Eu espero que tenhamos entendido. Ok. Agora, Gabriela, como é que eu sei qual que é o melhor controle dos pais, então, considerando o dispositivo do meu filho? Agora nós vamos entrar numa questão de fornecedor, distribuidor, dê o nome que você quiser, produtor de hardware, digamos assim. A Apple, ela é responsável por fazer os dispositivos dela. E ela tem o próprio sistema operacional dela. Então, a Apple tem o iOS e ela tem o macOS. OS é de sistema. Eu não sei se foi, mas eu vou repetir. De sistema operacional. O que isso significa? Por causa desse artigo, a Apple ela tem que dar para os pais a opção de, então, proteger os seus filhos dentro dos sistemas operacionais dela. Significa que, quando você compra um Apple para o seu filho, seja ele um Mac, seja ele um Apple Watch, seja ele o da visão lá, que eu esqueci o nome, seja ele eles têm que te dar dentro do sistema dele a opção de proteger os seus filhos. Então, por causa disso, qual que foi a opção que a Apple fez? Ela fez o tempo de uso e agora elas têm a família da Apple. Então, você consegue ver onde está o seu filho, você consegue dar dinheiro para o seu filho ou não, através, né? Liberar ali, por exemplo, eu comprei alguma coisa, eu quero compartilhar o que eu comprei com meu filho, eu posso, não quero, não compartilho, esse tipo de coisa. Eu quero limitar o tempo de uso do meu filho dentro do telefone dele, dentro do computador dele, dentro da televisão que ele está usando, tudo isso considerando Apple. Eu posso. Só que para isso, eu como pai responsável também preciso ter um dispositivo da Apple. Por quê? Porque não tem como Android que não tem o sistema operacional da Apple andar no dispositivo do sistema operacional da Apple. Precisa ser sistema operacional com sistema operacional. E é por isso que hoje a minha recomendação é: se só tem um Apple na casa, que fique com os pais. Porque o sistema operacional da Apple ele só manda no outro sistema operacional da Apple. Se o seu filho tiver Apple e você tiver Android, você não vai conseguir gerenciar o Apple do seu filho. Sinto muito, crianças. Gabi, isso significa que porque eu sou um pai e um responsável que já tenho tempo de uso, não vou precisar ter mais nada? Não. Isso significa que talvez, dependendo da idade do seu filho, você também precise ter o Family Link. E você, enquanto pai responsável que tem um telefone da Apple, você consegue ter os dois. Por quê? Porque o Family Link, ele é o gerenciador dos controles dos pais de todos os produtos da Google. Ele também gerencia muito bem os dispositivos Android. Então,
Claro que, assim, hoje o Samsung, ele tem já ali uma ferramenta de controle dos pais muito boa. Eu gosto muito do Samsung Kids pra criança. Eu vi que o Motorola tá desenvolvendo, eu ainda não testei, preciso testar. Então, assim, o Family Link, ele gerencia muito bem Android para Android, mas o Family Link também gerencia os produtos da Google. Então, igual no post do Shorts que eu tava comentando, eu cheguei a responder uma mãe. Se você quer limitar dentro do YouTube do seu filho ou da sua filha, você só vai fazer isso pelas configurações do Google. Você não vai fazer isso pelas configurações da Apple. A Apple não manda no YouTube. O YouTube manda no YouTube. A Apple manda na Apple, entendeu? Cada um no seu quadrado. E é por isso que, assim, a gente não vai ver eles explicando assim direitinho. Porque, assim, ninguém vai meter o bedelho no outro. Cada um vai fazer a sua parte, entendeu? Aí, beleza. Então, assim, o pai aqui, ainda estamos falando do pai aqui e da mãe que tem. Eu vou falar mais pro pai, que os pais têm que se enfiar mais nesse meio. Então, beleza. Então, o pai aqui que tem o telefone da Apple, ele consegue ter o tempo de uso para gerenciar outros dispositivos Apple. Ele consegue ter o Family Link para gerenciar os da Google. E ele consegue também o Microsoft Safety, que ele gerencia o quê? Os computadores do seu filho, se ele for o Windows, e o Xbox do seu filho, se ele tiver também. Por quê? Porque o computador do seu filho, se for o Windows, e o Xbox do seu filho, ambos são produtos da Microsoft, que é o quê? Outra empresa, outro fornecedor, tem outro sistema operacional. E aí ele vai te dar outro ambiente, outro espaço, outro aplicativo, outro negócio para gerenciar o controle dos pais. Vocês entendem? Não é tudo no mesmo buraco. Você não faz um negócio só e tá feito. A gente vai construindo essas camadas. Então, ai, meu filho burlou. Claro que seu filho burlou. Você fez um negócio e entregou para Deus. Eu também burlaria. Muito fácil, inclusive. E aí, cada tecnologia que seu filho tem é um espaço de controle dos pais que você tem que se preocupar. Seu filho tem PlayStation, tem mais um controle dos pais. Seu filho tem Nintendo, mais um controle dos pais. Seu filho assiste Netflix, existe o controle dos pais dentro da Netflix. Seus filhos assistem HBO, tem lá dentro. Funciona muito bem? Não. Então, assim, a gente ainda tá mirando, pensa assim, o negócio começou em 2016. A gente teve uma nova lei ali ano passado que começou com a aplicação aqui daqui a pouco. Vão cobrar um pouco mais. Então, assim, quanto mais vocês cobram, vocês enquanto pais, mães e responsáveis, melhores eles são obrigados a ficarem. Funciona 100% tudo? Claro que não, lógico que não. Por quê? Porque ninguém tava usando. Se ninguém tava usando, por que eles vão fazer direito? Não vão fazer. Aí beleza, eu dei um exemplo aqui pro contexto Apple. Gabriela, na minha casa ninguém tem Apple, nem gosto, ou acho muito caro, ou não me interessa. Beleza, então a gente vai pra onde? A gente vai pro Family Link, entendeu? E aí o Family Link ele vai gerenciar Android. E aí Androids, dispositivos móveis no sentido smartphone e tablet, entendeu? É isso, onde, enfim. E aí o Android ele consegue ter o aplicativo então do Family Link e o Microsoft Safety, que também é a mesma coisa. O Family Link vai gerenciar os dispositivos Android do seu filho e o Microsoft Safety vai gerenciar o computador e o Xbox, caso seu filho tenha. Ele também baixa os outros aplicativos. Da Amazon, se você tiver Alexa. Gente, não consigo listar todos, são muitos aplicativos, entendeu? Enfim, dos jogos do seu filho, às vezes você tem que gerenciar na hora, tipo Fortnite. Então, assim, por isso que normalmente, quando vocês falam assim, ai, Gabi, qual que é o melhor? Não sei, qual o dispositivo que você tem? É Android? É iPhone? Qual que é? E às vezes, claro que a gente tá falando grosso modo, aí normalmente, entendeu? Normalmente, vocês vão ver que até no guia, claro que pra gente ir rápido, eu vou indicar para dispositivos Android, Family Link, para dispositivos iPhone, tempo de uso. Mas eu também vou te indicar que você tem, assim, por tabela, o da Microsoft. Por quê? Porque em algum momento você vai usar um computador, Windows. E eu amo o Authenticator da Microsoft, que é o que vai proteger a sua conta de responsável. Então você precisa ter. Claramente falei um monte. Claramente eu me empolguei. Só os pais realmente interessados chegaram até aqui. Eu espero que tenha dado pra entender. Porque que eu nunca vou chegar e falar assim, o aplicativo tal. Porque eu não sei, entendeu? O que você tem? De novo, você tem qual dispositivo? Seu filho tem qual dispositivo?